Olá, está começando mais um episódio do Casal que Nutre. Eu, Mariana Jardim, nutricionista, pós-graduanda na área de nutrição esportiva e obesidade pela USP, juntamente com meu esposo, Mauro Jardim. Bom, eu sou médico, sou especializado também em nutrologia pela Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, e também sou especialista em obesidade e emagrecimento pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Isso. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem nos preocupado bastante, que é sobre a aterosclerose e as suas consequências, que é esse acúmulo de gordura nas artérias. Então hoje nós vamos falar com o doutor, vamos ver quais são as consequências, as causas, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, é um tema muito importante porque isso pode trazer graves consequências, né, Mariana, durante a vida. É uma doença insidiosa que normalmente não dá sintoma no início e que quando ela dá sintoma, normalmente é uma tragédia, né? Os locais onde ela mais se acumula são nas artérias do coração, nas carótidas, que são essas artérias que levam o sangue do nosso coração para o nosso cérebro, também nas nossas artérias do intestino e também nas artérias que levam o sangue para as nossas pernas. Então, esses são os locais mais comuns de ocorrerem obstrução. Mariana, me conta um pouquinho sobre as causas, o que pode levar à aterosclerose numa pessoa. Isso, ela pode ser de forma genética, você já tem na sua família algum parentesco, algum pai ou mãe, ou alguém da sua família que já vem com essa história, então você tem uma chance maior de desenvolver, tá? Questão alimentar, principalmente com a alimentação muito gordurosa, uma alimentação ruim, muito industrializada, então isso também pode causar aterosclerose. Se você tiver a genética favorável, vai favorecer mais ainda. O tabagismo e o sedentarismo, isso também são fatores que influenciam muito você ter esse problema. Exatamente. E o diagnóstico da aterosclerose é um diagnóstico relativamente fácil. Primeiro a gente tem que pedir exames de sangue, Mariana, para a gente ver qual a taxa de colesterol no sangue. Tá? A gente sempre se preocupa com a taxa do LDL, tá? Esse LDL que é o que vai dizer se você tem tendência ou não mesmo a depositar gordura nas suas artérias. Então, quando for fazer um exame de sangue, tem sempre que pedir também todas as frações de colesterol. Então, o LDL é que vai definir a gravidade e a probabilidade de você ter mais ou menos chance de ter aterosclerose. E os exames também de imagem, por exemplo, para nós sabermos se a gente tem placas de gordura nas artérias, tá? Um exame super simples, que é o Doppler de carótida. É um ultrassom que se faz totalmente indolor, não é invasivo, e esse Doppler ele nos vai dar uma ideia se já existe a formação de placas, se existe já o espessamento dessa artéria, e quando há a alteração já na carótida, a gente já pode inferir que em outras artérias do nosso corpo também tem. Outros exames também podem ser feitos, por exemplo, o ultrassom abdominal, que pode evidenciar placas também nas artérias do abdômen. Os exames de imagem também do nosso tórax, que já pode também evidenciar placas nas nossas coronárias, né? E dependendo da gravidade, a gente vai fazer exames mais específicos. Mas basicamente, o exame de colesterol feito no sangue, um exame super simples, né? E um Doppler de carótida, principalmente indivíduos, Mariana, igual você falou, pacientes que já têm uma história de risco maior, por exemplo, o paciente que é sedentário, o paciente que é tabagista, o paciente que tem uma história familiar, o paciente que tem uma nutrição não muito balanceada. Esses pacientes, ao redor dos 40 anos, é essencial que eles já comecem a se preocupar com isso, né? Então, é um diagnóstico fácil e existe tratamento, né? Lógico, o tratamento principal, né, Mariana, é a prevenção, né? Quer dizer, a gente conhecer o problema e prevenir que isso não aconteça. Me diga um pouquinho sobre o tratamento, por exemplo, em relação à mudança de estilo de vida. Principalmente a mudança no estilo de vida com relação à sua alimentação, com relação à atividade física, é uma mudança mesmo. Você precisa tomar consciência, né, e saber dos riscos e saber que isso pode ser revertido. Então, mudança no estilo de vida, muitas vezes precisa da medicação, então a orientação do profissional para poder te passar a melhor medicação, né? Em alguns casos também precisa de cirurgia, Exatamente, né, doutor? Os medicamentos muitas vezes eles são essenciais, como as estatinas, né? São essenciais, existe um preconceito que não se deve ter em relação aos medicamentos de colesterol, eles são uma grande arma poderosíssima, Mariana, em relação ao tratamento do colesterol. Então, quando bem indicado, bem acompanhado, ele é fundamental. Em alguns casos, onde uma obstrução é maior, precisa inclusive fazer exames de cateterismo, né, para fazer desobstrução dessas artérias. Uma coisa que eu queria lembrar, Mariana, é que todo mundo relaciona ao colesterol com paciente obeso, e não é, né? Existem muitos pacientes com colesterol alto e pacientes magros. Então, é muito importante também, dentro desse rol de exames, a gente fazer um exame de bioimpedância, né, Mariana? Para a gente avaliar a constituição corporal. Muitas vezes a pessoa é magra, mas a gente fala que é aquela falsa magra.
ela tem um índice de gordura corporal desproporcional à massa magra. Então, é fundamental também, além do exame de sangue, além dos exames de imagem, fazer também uma bioimpedância de qualidade. Lógico, não é qualquer bioimpedância, tem que ser uma bioimpedância multipolar, multifrequencial, onde que a gente vai fazer toda essa avaliação. Então fica a nossa dica, né, Mariana, para vocês se alertarem para isso, se cuidarem, né? E nós estamos à disposição. A gente sempre fala que nós oferecemos um tratamento um pouco mais diferenciado, porque envolve tanto os cuidados da nutrição com a Mariana, como os cuidados nutrológicos. Eu sou intensivista também, então eu vivencio também o outro lado das consequências graves, né, da aterosclerose. E estamos aqui para ajudar vocês. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Tudo de bom. Mais. Curte e compartilha, né, Mariana? Muito curte, essencial. comenta, compartilhe. Que em breve a gente volta com um novo vídeo, com um novo assunto. Tudo de bom para vocês. Tá? Até Tchau, a próxima. tchau.